Bom dia, muito bom dia a todos. Estamos começando aqui mais um devocional pelo Facebook da Igreja Batista Maranata. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, orar, já deu o tempo do pessoal chegar, para a gente poder caminhar aqui no nosso devocional diário. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, obrigado pela manhã, obrigado pelo dom da vida e que o Senhor nos concede mais um dia. A nossa oração, ó Pai, que o Senhor fale nos nossos corações e nos dê um pouquinho mais de conteúdo para que a gente possa passar o dia, passar as próximas situações de forma que o Senhor se agrada, Pai. Esse é o nosso objetivo e a nossa oração de hoje. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Ok. Como eu falei aqui, o texto de hoje vai ser a carta de Filemon, uma carta muito pessoal, extremamente pessoal que Paulo escreve numa situação muito delicada, muito complicada que Paulo recebe. E aqui eu dou a minha primeira lição, quando eu li a carta e comecei a pensar na pessoa, né? No ofício dos nossos pastores, líderes da igreja, que volta e meia está lá no gabinete e quando chega uma querida ovelha e ela traz uma bomba, e ela traz uma situação difícil de lidar, e aí Deus com muito carrega esses irmãos de discernimento, conhecimento, sabedoria para poder conduzir essa ovelha de novo na caminhada cristã. Então, Paulo passou por uma coisa muito semelhante a isso. A gente vai falar sobre como lidar com esses problemas, como lidar com situações, as tratativas que ficou registrado aqui nos dá um caminho de como conduzir situações como essa. Lembrando que uma vez que nós somos seres completamente relacionais, nós estamos sempre convivendo com pessoas, seja num meio, no ambiente cristão, seja no ambiente fora da igreja, nós temos uma conduta, uma ética para caminhar, para que a gente possa ter uma condução de problema que agrada o Senhor. Então, se Deus deixou a sua divina inspiração e Paulo escreveu essa carta e ficou registrada, é porque tem ali um conteúdo que vale para a gente nos dias de hoje. Então, eu começo dizendo aqui que problemas aparecem, eles surgem e você, de posse da sua função de discipulador, muitas vezes você vai estar se deparando com situações em que Paulo também se deparou, talvez, espero que não do tamanho dessa, mas o princípio vai valer para qualquer situação que você viva. Esse mundo de relacionamento, esse mundo de situações, esse mundo de expectativas e frustrações, ele está de portas abertas para nos receber, porque estamos sempre lidando com situações que a gente não gostaria de viver, não gostaria de estar passando, mas é um meio que Deus criou para que um possa abençoar a vida do outro e que haja um crescimento espiritual nas duas pontas do problema. A forma de agir muitas vezes caracteriza a gente, né? Você pode pensar em pessoas em que, ao receber uma situação, um problema, você meio que já sabe como é que a pessoa vai reagir, né? Isso acaba sendo uma marca pessoal que cada um leva, como reage a cada problema. Já ouviu a situação de que você pensa, olha, nem fala isso para fulano. Se fulano souber disso, vai acontecer isso. Ou vai ficar estressado, vai ficar nervoso, uns vão ficar deprimidos, outros vão ficar melancólicos, outros vão pirar, outros vão pirar. Enfim, cada um acaba tendo uma forma de reagir. Não confunda com temperamento. Temperamento é um outro tipo de marca, mas que não significa exatamente se a pessoa tem ou não, sabe ou não, ter uma ética cristã de como reagir. Exemplo básico para vocês. Projeta você num domingo, indo para o quilômetro 11,
da Igreja Batista Maranata. Então você está nos dias de hoje, 2020, em meio à pandemia, caminhando para a igreja. No meio do caminho você se lembra que você não fez sua inscrição para entrar no culto. Você não entrou no site da igreja e não fez seu cadastro, mas você está indo para a igreja. Logicamente o coração gela e você segue o caminho, você não vai retornar, e você já está na estradinha do quilômetro 11, e ao chegar na portaria você não vai encontrar a galera da CIPA, você não vai encontrar o Ministério de Recepção, você não vai achar o Daltro lá com a listinha dele, você não vai achar o Gabriel com a arminha do termômetro para mirar em você, mas você vai encontrar ali os discípulos de Jesus. Vão estar todos lá te recebendo. E todos eles vão estar com muita disposição de te colocar para dentro, de te ajudar a entrar nesse culto. E você vai perceber que a mesma situação vai causar reações diferentes. Eu garanto para você que Pedro pularia na frente e daria uma bronca em você porque você não fez a sua inscrição. E daria uma bronca também no líder da igreja que não providenciou mais lugares. Quer seja na caixa d'água, no telhado, no meio do campo, no meio do lago, não importa. Ele ia dar bronca em todo mundo. E se alguém fosse interferir, levava bronca também. Fico pensando também se João te abordasse, o apóstolo do amor. Ele com muito jeito entenderia que você estava nos dias muito complicados, difíceis, você esqueceu daquilo. Mas ele tentaria falar com os irmãos se não haveria uma desistência, ele poderia entrar no lugar, ele estaria com muita compaixão de você. Lucas, o médico, ia focar no seu estado clínico. Ele diria que você está bem de saúde, você não oferece risco para ninguém e nem vai ser um risco estar lá dentro, logo por que não entrar? Tomé ia olhar bem para sua cara e dizer assim, olha, eu duvido que você vai entrar, mas duvido que você entre. Agora, se Judas te abordar, pula fora. Ele vai vender um lugar para você. Sai fora. Não dá conversa para ele que é fria. Percebe que cada um tem uma forma diferente de reagir. Não significa resolver problemas. Agora, Paulo, no texto que a gente vai ler aqui, muito mais do que temperamento, muito mais do que reação, ele dá uma conduta de como agir eticamente para resolver problemas segundo os modos da Bíblia. A carta de Filemão, ela é pequena, porém eu vou me ater aqui nos versículos de 10 a 22 e eu vou ler esse trecho sobre um contexto de que Paulo escreve para Filemão, um homem rico e cristão, que tinha muitas posses, inclusive escravos, e Onésimo é o escravo que foge, causa um desfalque financeiro para Filemão e, por providência divina, se encontra com Paulo na cadeia. Esse é o contexto e Paulo escreve a seguinte carta para Filemão. Vamos a partir do versículo 10 e vamos caminhar até o versículo 22. Suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso para anunciar as boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade, a não ser, e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele é muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. E não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Eu separei aqui o texto e pensei na forma que Paulo tratou a situação que ele recebeu,
em 3 grandes passos. Paulo propõe aqui 3 situações bem distintas, bem diferentes ao receber a situação, ao tratar o caso desse irmão no papel de pastor, no papel de conselheiro, no papel de discipulador, enfim, no papel de quem tem o conhecimento cristão, tem os princípios, os valores e vai agora conduzir alguém numa situação, num problema. O primeiro passo que Paulo dá é evangelizar. O versículo 10 diz: suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo, tornei-me pai dele na fé. Em outras traduções, gerei Onésimo na prisão. Gerar está completamente ligado aqui ao princípio de uma nova vida, de uma conversão, de um novo nascimento em Cristo, um novo nascimento espiritual. Note que Paulo estava num ambiente complicado, numa cadeia. Perceba que numa cadeia, as situações que o levam até lá é cercada de pessoas que cometeram crime. Obviamente, à exceção dos cristãos que estavam lá pela perseguição ao Evangelho, perseguição a Cristo. Mas as pessoas que estavam lá, elas estavam lá por algum crime. E certamente nesse ambiente, o que mais se ouve falar é de injustiça, é de presumida inocência. E Paulo, antes de tratar se Onésimo era devedor ou não de Filemão, se antes de Onésimo fez certo ou errado, qual seria a pena para um fujão, um desertor, por um ladrão, Paulo ataca o coração da pessoa no sentido de que antes de ter um problema com a justiça, antes de ter um problema com alguém, antes de ser réu perante a lei dos homens, você é réu diante de Deus, você tem um problema com Deus. Você é devedor para Deus. O seu problema está na tua alma. E Paulo ataca então a questão da conversão de Onésimo. Então a primeira lição para a gente aqui é que seja como for a situação que chega até você, você vai primeiro confrontar a pessoa quanto ao pecado que ela tem no coração dela. E no caso de Onésimo aqui, era necessário a salvação dele, porque ele ainda não era crente. E nessa caminhada aqui você vai chegar numa bifurcação dessa estrada. Se você confronta alguém com o evangelho, essa pessoa se converte, você aplica os valores cristãos que a gente vai falar no próximo passo. Porém, se nesse momento que você confronta a pessoa que antes do problema dela ela tem um pecado a tratar, e essa pessoa não é movida por Deus e não há uma conversão ali, irmãos, não adianta insistir em ensinar princípios e valores que para a pessoa não faz sentido nenhum. Já passou por isso? De você querer instruir alguém que não é crente quanto ao seu casamento, não ao divórcio? Já pensou em falar sobre relacionamento familiar, sobre papel de pai e mãe para quem não tem Deus? Ou falar sobre honestidade no trabalho para quem não tem Deus? Num país como o nosso, em que é conhecido pela corrupção, a minha função de contador, imagina só eu falar com o meu cliente que deva pague seu imposto, pague feliz. Ele volta para você como saúde, como segurança, que o governo te dá. As pessoas riem de mim. Como é que eu vou falar para eles que Romanos 13 fala que toda autoridade foi Deus que fez? Eles não entendem. Então, nesse momento, você vai definir como você vai continuar a conversa. E se há salvação, você vai para os valores de Deus. Paulo fez isso. Paulo abordou Filemão primeiramente com a salvação. Uma vez que que Onésimo se converte, ele agora passa para o passo 2 que eu coloco aqui, que é a explanação na prática dos ensinos bíblicos. Garantido de que Onésimo agora tinha um coração convertido, é uma nova pessoa, ele poderia agora ter novos princípios e valores. E Paulo agora começa a tratar o pecado dele, conforme a Bíblia manda. Ele começa focando na ética. Olha que situação interessante. Paulo era pai na fé também de Filemão. Filemão
certamente, assim como nós temos muito carinho por aqueles que nos conduziram a Cristo, para aqueles que andaram com a gente na caminhada cristã, não é? Nós temos às vezes muita vontade de agradecer, muita vontade de mostrar gratidão para essas pessoas. E certamente um pedido que vem do nosso pastor, um pedido que vem do nosso conselheiro, daquele que nos discipulou, é uma baita oportunidade de poder servi-lo também. Paulo poderia muito bem constranger Filemon num tom de cobrança, mas ele não fez isso. Olha o versículo 14. Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Irmãos, a ética cristã não se perde pelo fato de que temos o mesmo Pai, pelo fato de que somos irmãos em Cristo e compartilharemos pela eternidade uma comunhão perfeita sem problemas. Não queira antecipar o céu para cá e atravessar a ética cristã, atravessar a linha da liberdade, a linha do respeito com nossos irmãos em Cristo, porque, afinal de contas, somos irmãos, não somos? E quando tudo der errado, o irmão ainda pode usar o caminho do perdão. Irmãos, Paulo não usou desse artifício. Ele foi ético com Filemon. Então, Paulo prega a ética. Depois, Paulo apela para a justiça. Olha o versículo 18. Se ele prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Paulo não perdoa a dívida. O evangelho não perdoa as consequências. Irmão, em lugar nenhum da Bíblia você vai achar que a conversão, que uma nova vida, ele apaga as consequências do pecado. Paulo não quis também abusar da questão de Filemon dele ser rico. Certamente o que foi roubado aqui não representaria algo muito grande para quem tem muitos bens. Paulo também poderia usar isso. Pô, Filemon, você tem tanta coisa. Tá, se ele roubou aí um animalzinho, alguma porção de alguma coisa, não vai lhe fazer falta. Mas não é isso. Não é isso. Paulo tinha o senso de justiça que a Bíblia prega o tempo todo. Senso de justiça. Filipe Sigiane, senso de justiça. Há de se fazer justiça, Filipe Sigiane. Eu estou brincando com o comentário dele aqui. Então Paulo, ele prega a ética, ele prega a justiça. E ele termina essa etapazinha desse passo aqui de explanação bíblica no versículo 21, dando um fechamento em cima de um tema que tem que envolver os relacionamentos, que é o amor. Olha aqui o versículo 21. Escreva a sua carta, sendo que você fará o que lhe peço e até mais. Garantido que ele teve todo o cuidado ao tratar de Filemon, sem abusar do seu poder de pai espiritual. Garantido que ele haveria de fazer justiça, não haveria prejuízo financeiro. Ele agora envolve todos esses fatores. Ele coloca a cerejinha do bolo, lembrando Filemon do amor cristão, que é o que deve reger as nossas vidas. Como que fizesse entender Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens. Então ele consegue costurar e envolver todos esses fatores com a questão do amor, que também de nada valeria um perdão de dívida, nada valeria uma carta respeitosa se aquilo não fosse de coração com amor para Filemon. Filemon deveria praticar o amor ao perdoar Onésimo, que era o pedido de Paulo. Então Paulo dá toda esse conteúdo bíblico para tratar o problema. E a finalização disso, ele acaba no versículo 22, que é a aplicação. Que é a aplicação do momento pós-conteúdo bíblico.
Eu vou chamar assim. E é interessante o texto aqui, olha o versículo 22. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Parece meio abrupto, né? Parece meio fora de contexto, parece uma coisa meio desconexa. Ele vem aqui com todo cuidado, todo respeito, tratando com muita ética todo o assunto. Ele coloca valores bíblicos, ele coloca princípios bíblicos e de repente ele dá um corte aqui do tipo, olha, e prepara um quarto para mim, que se as minhas orações forem atendidas, eu acho que serão, eu estarei aí com vocês. Estou planejando uma viagem missionária. Irmãos, isso me faz entender que num aconselhamento bíblico, que numa tratativa bíblica, a gente não pode ficar focado e o problema não pode acabar nele mesmo. O que quero dizer com isso? Uma vez que tratou, uma vez que você resolveu, Paulo não prega aqui uma melancolia do tipo, vamos ficar agora remoendo isso, realmente, e vamos agora fazer uma resenha da situação. Não, o versículo seguinte é, prepara-me um quarto que eu vou sair daqui e vou até aí. A caminhada continua, a vida segue. A bagagem aprendida é para usar na próxima etapa. Vamos para a próxima etapa. Dá esperança, isso dá uma visão futura, uma visão panorâmica. Você abre o horizonte para as pessoas de que o problema foi resolvido. E agora o passo seguinte é caminhada. A vida cristã não para. Irmãos, a vida cristã não para. E essa é a mensagem que Paulo trouxe para Filemão. Essa é a mensagem que Paulo trouxe para Onésimo. E essa é a mensagem que temos para nós hoje. Essa carta de Filemão, ela de fato, ela tem um aspecto que também alguns estudiosos fazem um comparativo do resgate nosso de salvação em Cristo. Onésimo, Paulo e Filemão, assim como nós tivemos nosso Jesus Cristo que intercedeu por nós para Deus Pai. É um aspecto muito forte e eu posso dizer que a salvação, ela reestrutura a nossa vida cristã. A salvação reestrutura os relacionamentos. A salvação em Cristo muda o nosso caminhar e nosso tratar de problemas. E eu espero que o caminho que Paulo seguiu aqui, em 3 grandes passos, aplicar o Evangelho, garanta que a pessoa ela tem um novo nascimento. Muitas vezes temos que lembrar isso para os próprios crentes, que chegam tão atordoados de problemas, ou nós mesmos estamos tão assim perdidos, que temos que relembrar aquilo que nós já cremos. Uma lembrança. Espera aí, somos crentes afinal. Posto isso, aplicamos os princípios e encerramos com a parte prática, para frente, caminhada, a vida não acabou. E eu espero que essa aula de ética que Paulo trouxe, essa aula de justiça, de bom senso e de sabedoria e discernimento que Paulo trouxe, seja aplicável para nós nos dias de hoje, nos nossos relacionamentos cristãos, dentro da igreja, nos ministérios, dentro dos núcleos familiares, dentro dos agrupes, dentro do seu ministério, e que você possa tomar posse dessa prática bíblica e abençoar e ser abençoado. É o meu desejo para você hoje, irmão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós, de novo, temos uma oração de gratidão, porque sempre que temos situações, nós temos a Tua palavra, os Teus princípios e valores, ó Pai, eternos, que ficaram registrados na Bíblia e temos acesso a eles e podemos agora fazer um bom uso dele. Pedimos, ó Pai, a Tua capacitação para poder discernir, para poder entender e assim ser bênção, ó Pai, uns para os outros. E que nossos relacionamentos sejam relacionamentos que glorifiquem o Teu nome e que em tudo isso pessoas cresçam, que em tudo isso
o Evangelho seja propagado e que em tudo isso, ó Pai, traga honra para o Teu nome. É a nossa oração que a gente faz hoje. E em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um bom dia para vocês. Que Deus abençoe e nos encontramos em breve.